Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Juntos aqui nós aprendemos a palavra de Deus. Como que está a sua mente? O que você está pensando agora? Quais são os pensamentos que têm vindo aí na sua casa? Sabe, muitas vezes nós somos influenciados pela mídia, pelas redes sociais, por influenciadores, e nós muitas vezes não consultamos qual é a raiz. Se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo noticiado tem base bíblica, se tem base na palavra de Deus. A moda, a tendência, ela vem ditar como nós devemos falar, como devemos nos vestir, ela deve falar como qual carro que eu devo comprar, qual carro que eu devo andar, e muitas pessoas têm seguido essas tendências sem confrontar, sem fazer perguntas se deve ou não seguir aquilo. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim, não vos conformeis com este século, outra tradução diz com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas poucas pessoas se preocupam em renovar a sua mente, em deixar que o Espírito transforme a nossa mente. Quando a Bíblia fala assim para nós não nos conformar com este século, com essas tendências, com esse mundo, é para nós não tomarmos a forma desse mundo. Sabe, você já deve ter comido aquele bolo que tem um furo no meio, um pudim. Ele tem essa forma porque ele é colocado dentro de uma forma e após ser assado ali naquela forma, ele tem aquele formato. Quando nós nos adaptamos, quando nós deixamos que o mundo entre dentro da nossa casa, através de novelas, telejornais, através da mídia, de redes sociais, de influenciadores que falam sim de Deus, mas não vivem Deus, que usam Deus, mas não permitem ser usados por Deus, nós estamos, além de estar dando lugar para o diabo entrar nas nossas casas, entrar nas nossas vidas e nas nossas mentes, nós não temos renovado a nossa mente, nós não temos ordenado aos nossos pensamentos para que eles obedeçam, sejam obedientes aos pensamentos de Cristo. Nós precisamos de uma nova mente, o amor e a prática da verdade da palavra de Deus. Sabe, eu não sei se você já estudou sobre a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus inspirada por Deus, que usou aproximadamente 40 homens num período de quase 1.600 anos para escrever todos os 66 livros, aonde nenhum se contradiz, aonde todo o escrito ali, desde Gênesis até Apocalipse, toda a escritura, ela vem para um fim, ela tem ali um contexto, ela consegue ali compreender uma escritura, consegue confirmar a outra escritura. Nós precisamos voltar a praticar a palavra de Deus, nós precisamos entender que isso aqui só é obra de Deus, o livro que é o livro mais vendido em todo o mundo, mas talvez é o livro mais esquecido. Talvez você tenha uma Bíblia aí na sua casa e não sabe nem aonde ela está. Em outros lugares, em alguns trabalhos, ela serve de amuleto, ela está lá aberta no Salmo 91, outras no Salmo 23, e ali elas ficam amareladas com as páginas amarelas. As pessoas, elas têm o costume de viver hábitos religiosos, mas não de viver uma vida com Deus. E o Senhor vem me chamar a atenção para falar contigo, que tem uma Bíblia aí na sua casa, que está fechada, que está guardada. Abra essa Bíblia, comece a ler essa Bíblia, comece a pedir para que o Espírito Santo traga a revelação, o entendimento, o discernimento da palavra dele para você. Hoje é o tempo de nós nos levantarmos e se colocarmos na brecha e falarmos: Senhor, eis-me aqui, eis a palavra do Senhor e eu quero, Senhor Deus, usar a tua palavra aqui para o meu entendimento. Eu quero, Senhor, ter discernimento, eu quero conhecer algo a mais sobre Jesus. Nós
precisamos entender que a Bíblia ali guardada, ela não tem efeito algum. Mas quando lida e guardada no nosso coração, ela serve como fonte de temor para nós não pecarmos contra Deus, para nós vivermos uma vida em santidade, para sermos não apenas ouvintes da palavra de Deus, uma vez por semana ou duas quando você vai à igreja, mas que seja uma palavra praticada diariamente na sua casa, que o seu cônjuge veja Jesus em você, que os seus filhos vejam Jesus em você. Então o primeiro passo aqui para não ter a forma do mundo é ter a forma de Deus. E para eu ter a forma de Deus eu preciso conhecer a palavra de Deus. E para que possamos parecer com Deus, nós devemos praticar a palavra de Deus, devemos amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia, abominar as coisas que Deus odeia. O crédito à mentira nos leva à prática do erro. Sabe, quando eu dou crédito a uma mentira ou a um engano, a algo que está obscuro ali, ela me leva à prática do erro. E quando que acontece isso? Quando damos crédito à mentira? Quando nós somos levados a andar por um caminho de insegurança, falta de paz, destruição pessoal, quando damos mais crédito à mentira do que à verdade. Sabe quando que eu dou mais crédito para a mentira do que à verdade? Quando eu acredito mais em homens do que em Deus, quando eu acredito mais no noticiário das 8, quando eu acredito mais nas coisas que estão nas redes sociais, quando eu acredito mais num blá 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 que um influencer vem e fala, do que eu vou para a palavra de Deus e confronto. Quando acreditamos em um livro que foi escrito e às vezes o livro inteiro não contém nada de Deus, mas ele pega trechos ali isolados para parecer com Deus. Sabia que o diabo faz isso? O diabo, ele pega trechos da palavra de Deus, trechos daquilo que Deus disse para confundir a mente do ser humano, para distorcer a palavra de Deus, para que através da astúcia, que é a habilidade de enganar, ele possa levar mais pessoas com ele para o inferno. Querido, nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo de Deus para não sermos enganados pelo diabo. Sabe, tem pessoas sendo enganadas pelo diabo que usam pessoas para falarem a palavra de Deus de uma forma distorcida, assim como o diabo falou com Eva, falou com Jesus, distorcendo a palavra de Deus. Ele está continuando a falar da mesma forma hoje. Está na moda as pessoas falarem de Deus. Eu quero ver as pessoas praticarem a palavra de Deus, darem frutos daquilo que o Senhor tem falado. Sabe, a Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se você está vendo um influenciador se separando e dizendo que isso é normal, isso não é normal. Isso pode ser comum no meio aí que está corrompido, mas perante a palavra de Deus isso não é normal. Em hipótese alguma, Deus nunca é a favor do divórcio, em nenhuma hipótese o divórcio é uma boa opção para resolver um problema. O perdão sim resolve problema, restaura. O amor de Deus, quando entra em nós, ele expulsa todo medo e ele restaura. Mas as pessoas, elas têm distorcido, têm criado enganos e elas têm dado desculpas, elas têm buscado pessoas que falam para ela aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas gostam de ouvir. Então, quando nós ficamos preocupados com uma mensagem que é enviada pelas redes sociais e quando ficamos em dúvida por não conhecer a palavra de Deus, nós somos confrontados ali e nós precisamos escutar a voz do Espírito Santo ou a voz dos homens, a voz da carne. Qual é a voz que você tem escutado? Quando nós damos crédito à verdade, a verdade que liberta, a verdade que quando nós conhecemos, ela traz a verdadeira libertação, nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus, descobrimos a sua vontade,
que é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer que você viva os planos dele na sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso. Deus quer que você construa um legado para a sua próxima geração. Deus quer que você tenha filhos e filhos abençoados, filhos tementes ao Senhor, filhos que andam no princípio da palavra de Deus, homem e mulher que obedecem à palavra de Deus. Querido, se você está aí desviado, se você está aí andando fora dos caminhos do Senhor, é tempo de você se arrepender, é tempo de você voltar aos caminhos do Senhor. Se você tem praticado imoralidade, homossexualidade, se você tem praticado pecados, isso é abominável ao Senhor. O Senhor, ele disponibiliza da sua graça para que você possa entender que você, querido, é amado, você é importante para Deus. Deus quer ver você no céu, mas o comportamento errado, o Senhor quer que seja extirpado, que seja excluído da sua vida. Deus tem um plano para nós, para mim e para você. Ele tem uma palavra para nós, Ele tem um plano perfeito para nós. E Ele quer que nós conheçamos Ele, que nós prossigamos em conhecer para saber a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pode parecer que é algo que vai ser ruim para você, mas Deus, ele está preocupado com a sua eternidade. E a eternidade dele, ele não quer que seja sem você. Então, arrependa-se. Se você tomou a forma do mundo, se você tem seguido aos conselhos mundanos, confronte isso, vá para a palavra de Deus e confronte aquilo que você está ouvindo, se tem base na palavra de Deus em todo um contexto, ou é apenas um versículo isolado, é apenas uma pessoa que está falando e não está praticando, então é uma pessoa hipócrita. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você, para as famílias dessa geração. Deus tem um plano perfeito. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Levante-se e venha fazer parte aqui do Manual do Cristão para juntos nós mudarmos a história dessa geração, ajudando pessoas a construir um legado para as próximas gerações. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.